ciência é a grande luz da humanidade. E no Brasil, existe uma força científica ativa e integrante da sociedade chamada SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que há 70 anos atua em defesa da educação, do avanço científico e tecnológico e do desenvolvimento sustentável do país. A SBPC foi fundada em 8 de julho de 1948 em São Paulo por cerca de 60 cientistas reunidos na Associação Paulista de Medicina. Posteriormente, essa data foi estabelecida como o Dia Nacional da Ciência. Nessa época, pós-Segunda Guerra Mundial, os institutos e universidades brasileiros enfrentavam uma crise muito séria, que motivou esse encontro. Liderado pelo médico e farmacologista Maurício Rocha e Silva, pelo médico José Reis e pelo biólogo Paulo Savaia. Esse movimento tinha a intenção de dar força e representatividade à comunidade científica. Durante a ditadura militar, a entidade foi um grande polo de encontros, trocas de experiências e conhecimentos, se tornando a grande voz da ciência e da educação nacional. E a SBPC entrou no palco dos debates nacionais. Foi um período que consolidou a SBPC como uma chama de esperança dos ideais científicos. Sua estrutura se fortaleceu e a entidade conquistou um papel de liderança nas lutas por melhores políticas públicas, pela democracia e em defesa do desenvolvimento sustentável do país. Uma de suas contribuições mais expressivas foi a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia em 1985. Também foi uma das responsáveis pela inclusão de um capítulo dedicado à ciência e tecnologia na Constituição Federal de 1988 e colaborou com os temas ligados aos direitos sociais e meio ambiente e educação. A SBPC é parte da sociedade e seu objetivo é lutar para que a ciência e a educação sejam parte da vida de todos, pois acredita que ciência não é gasto, é investimento. Hoje, a SBPC representa milhares de pesquisadores, estudantes e amigos da ciência e integra mais de 140 sociedades científicas de diversas áreas do conhecimento, muitas delas fundadas no seio da entidade. Seus holofotes estão voltados a 5 pontos principais: colaborar com o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, lutar pela qualidade e universalidade da educação, defender os interesses dos cientistas, promover a disseminação do conhecimento científico por meio de ações e divulgação da ciência, lutar contra os obstáculos que impedem o progresso da ciência, propondo políticas públicas para o desenvolvimento do país. A SBPC tem uma rica história de contribuição ao desenvolvimento científico e social do país, propondo e apoiando leis como o Código Florestal, a Lei da Biodiversidade e o Marco Legal da CTI, angariando recursos para ciências com manifestações do Congresso e nas ruas, e também promovendo a popularização do conhecimento científico em suas reuniões anuais e regionais por todo o país. Hoje colhemos os frutos de 70 anos de trabalho dessa entidade que acredita no Brasil. Integra a sociedade e convida as novas gerações a cultivarem a curiosidade e o amor ao saber. Os 2 grandes motores do progresso humano. SBPC, 70 anos. Ciência e educação. Ontem, hoje, amanhã. Boa tarde a todos e a todas. Nós estamos para mais uma atividade da 72ª reunião da SBPC. Essa reunião está sendo realizada em modo virtual, devido à pandemia, e essa atividade hoje também é uma atividade proposta pela Sociedade Mutagem Brasil. Durante a palestra, vocês podem estar enviando as perguntas pelo chat do YouTube, que no final da apresentação da professora Lucimara, nós passamos as perguntas para ela. Então, eu tenho prazer de estar apresentando a minha colega
a professora doutora Lucimara Fassarelli Agnes Lima. Ela é bióloga, fez seu mestrado e doutorado em genética pela Universidade de São Paulo, tem pós-doutorado na Universidade de Barcelona e é professora titular. Atua nos programas de pós-graduação em Bioquímica, Renorbio e Bioinformática. E sua experiência na área dos trabalhos está associada com a área de genética, principalmente na parte de reparo de DNA, mutagênese, estresse oxidativo, genética humana e de micro-organismos e metagenoma. E hoje ela vai estar nos falando um pouco da sua linha de pesquisa sobre metagenômica. Então, Lucimara. É com você a palavra. Muito obrigada. Então, boa tarde. Primeiro eu queria agradecer a SBPC e a Mutagem Brasil pelo convite de estar aqui, né, participando desse evento, apresentando o nosso trabalho. Então, vou iniciar aqui compartilhando minha tela. Só um momento. Uma das linhas de pesquisa do nosso laboratório é voltado à metagenômica em vistas de contribuir para o entendimento da microbiologia associada a petróleo, né, com vistas a desenvolver estratégias para a biorremediação de resíduos e de áreas impactadas. Então, os micro-organismos são essenciais para a existência do nosso planeta, uma vez que eles participam, né, dos ciclos biogeoquímicos, como a ciclagem de carbono, nitrogênio e outros, representando a maior biomassa. Além disso, são produtores de vários produtos, né, de interesse biotecnológico, como antibióticos, enzimas e outros. Mas, entretanto, né, nosso conhecimento acerca da microbiologia é baseado apenas em 1% de espécies, uma vez que são as espécies cultiváveis. Né? Então, tudo que a gente conhece hoje de microbiologia é baseado em 1% de espécies cultiváveis que não representam toda a biodiversidade do planeta. Ou seja, a gente tem dificuldades, né, de conhecer 99% dessas espécies. Então, os métodos de metagenômica têm permitido, né, o acesso a esse patrimônio genético, né, ainda não conhecido. Então, nessa estratégia é possível extrair DNA de amostras ambientais, e a partir desse DNA de amostra você sequencia e aí você tem, né, a identificação de genes e espécies dessa comunidade microbiana. Então, essas estratégias têm permitido ultrapassar as limitações de isolamento e cultivo, né, nas técnicas tradicionais. Isso tem sido extremamente importante porque, dentre esse 1% de cultiváveis, a grande maioria são espécies patogênicas, né, seja para humano, animal ou planta, as quais chamam, né, mais a atenção e é de maior interesse para o entendimento de doenças. Então, a gente conhece pouco, né, de bactérias de vida livre, que poderiam ter, né, aplicações biotecnológicas nas mais diferentes áreas, né. Então, dentre as estratégias utilizadas em metagenômica, né, a gente tem 3 principais. Uma delas é o sequenciamento de genes marcadores, por exemplo, o gene 16S, né, do RNA 16S. Nesse caso, ele permite, né, uma identificação taxonômica, mas não permite o perfil metabólico.
Então, se a pergunta do pesquisador é sobre, né, a taxonomia, essa pode ser uma boa estratégia. Então, a partir da amplificação do gene marcador, é possível sequenciar e, por comparação de sequências, identificar, né, as espécies presentes nessa amostra ambiental. Por outro lado, se a pergunta for com relação ao perfil metabólico, o recomendado é fazer o sequenciamento total desse metagenoma. Então, a partir desse sequenciamento total, é possível tanto identificar as espécies presentes, quanto o potencial metabólico. Uma outra estratégia que pode ser utilizada, né, é a clonagem desse gene, ou seja, esse DNA ambiental, ele é fragmentado e clonado em vetores, por exemplo, plasmídeos ou cromossomas artificiais de bacterianos. Essa biblioteca, então, é transformada numa célula hospedeira como Escherichia coli, e a partir daí é possível fazer uma seleção funcional buscando uma atividade de interesse. Por exemplo, esterases novas, né, atividade de esterase, e aí você sequenciar só os clones que deram a atividade desejada. Então, dependendo da pergunta que o pesquisador deseja responder, né, diferentes metodologias podem ser utilizadas. Então, quando se faz o sequenciamento total, a identificação, né, de genes e espécies é feita por comparação das sequências, né, com, né, o banco de dados mundiais. Então, essa abordagem baseada em homologia, né, que é por comparação de sequências, ela permite identificar os genes já conhecidos. Então, genes novos não são identificados uma vez que nunca foram estudados, né? Então, você não tem registro em banco de dados. Então, com essa metodologia baseada em comparação de sequências, é possível identificar variantes de genes já conhecidos. Então, mas mesmo assim é impossível encontrar alguma novidade, porque essas variantes podem apresentar características diferentes, como estabilidade, especificidade de substrato, pH, né, de atividade, resistência à salinidade, temperatura, e o que pode trazer, né, novidades em termos de aplicação biotecnológica. Porém, mais de 40% às vezes do que é sequenciado no metagenoma é classificado como gene hipotético, ou seja, que nunca foram estudados, não se conhece a função, né, então continuam sendo, né, desconhecidos. Então, para esse tipo de gene, a identificação de função, ele é possível através de métodos baseados em função. Então, nessa abordagem, né, você tem uma biblioteca metagenômica, você vai aplicar um teste funcional e aqueles clones que apresentarem a função são sequenciados. E assim, genes novos podem ser de fato, uma vez que você não faz a triagem baseada em sequência. A limitação dessa estratégia, primeiro, é que ela é muito laboriosa, porque você tem que, né, analisar milhares de clones para encontrar, né, alguns clones positivos, e é necessário também que você tenha um teste que lhe permita analisar vários clones simultaneamente. Então, às vezes, para a função desejada, não há um teste disponível. Então, você precisa desenvolver testes para fazer seleção funcional. Então, esse slide, né, mostra um mapa de distribuição de projetos metagenomas no mundo. Ele pode ser obtido no Genome Online Database. Cada balãozinho amarelo aqui representa um projeto metagenoma, o que dá, né, a dimensão, né, do quão estratégico tem sido esse tipo de projeto, né? Tem uma ampla distribuição, principalmente Estados Unidos e Europa. Com relação ao setor de petróleo e gás, os micro-organismos, os micro-organismos participam de vários processos, quer seja dentro do próprio reservatório, como degradação de petróleo, né, degradação de hidrocarbonetos, quanto em todo o processo de refino e distribuição, participando de diferentes processos, como redução de sulfato, fixação de carbono e etc. Então, alguns desses processos têm efeitos negativos, por exemplo, a redução de sulfato leva ao aumento da corrosão de equipamentos e ductos, o que pode levar a vazamentos, e algumas atividades são benéficas, por exemplo, metanogênese, que aumenta a concentração
de metano. Então, hoje, conhecer a microbiologia, né, associada a essa cadeia produtiva pode levar ao desenvolvimento de estratégias de manejo mais adequadas, né, visando otimização de processos, enquanto que o desconhecimento pode levar a estratégias ruins para o reservatório, né, para a produção, uma vez que você pode favorecer degradação de petróleo, aumento da corrosão e da incrustação. Tá? Então, hoje é considerado importante entender essa atividade microbiana e manejá-la, né, de forma mais produtiva. Então, uma das áreas de interesse hoje, né, de desenvolvimento é biotecnologia associada ao setor de petróleo e gás em diferentes frentes, né, de trabalho, quer seja refino, extração do óleo, e aqui o que nos interessa são as estratégias de biorremediação de contaminantes, né, de resíduos e de áreas impactadas. Então, aqui é só para lembrar, né, do acidente recente que houve aqui no litoral nordestino. Então, foram toneladas e toneladas de óleo, né, que atingiu praias e mangues de toda a região. É um gigantesco impacto ambiental, um óleo extremamente pesado, né, e que vários grupos hoje no Brasil tentam trabalhar com esse tipo de amostra, buscando soluções para o tratamento dessas áreas impactadas. Então, as estratégias de biorremediação, elas podem envolver, né, várias atividades. Então, uma delas é a atenuação natural, aqui simplesmente é não fazer nada, é deixar que o ambiente se recupere, uma vez que comunidades microbianas degradadoras estão presentes em todo lugar. Então, mas esse processo é extremamente lento, isso pode levar décadas, né, de recuperação, e existem então estratégias para acelerar esse processo. Uma delas é a bioaumentação, que é a introdução de nutrientes ou correção de fatores como água, pH e etc., de forma a favorecer, né, a atividade da comunidade degradadora. E na bioaumentação, onde a gente usa, né, a introdução de micro-organismos no ambiente a ser tratado. Essa bioaumentação pode ser feita com micro-organismos identificados e isolados do próprio ambiente a ser tratado. Então, a gente chama de bioaumentação autóctone. E aí você isola o micro-organismo, cresce em laboratório, né, multiplica em laboratório e devolve ao ambiente, então visando aumentar essa população e acelerar o processo. Ou pode ser a bioaumentação alóctone, que é onde você usa micro-organismos isolados e identificados de outra fonte, de outro lugar. Então, em termos de eficiência, né, que seria o tratamento mais adequado, a biorremediação autóctone seria aquela que menos interfere no ambiente, uma vez que você utiliza micro-organismos já presentes, né, no ambiente, causando um impacto menor. Dentre os métodos, né, utilizados para tratamento, né, de resíduos ou áreas impactadas, a biorremediação se mostra uma das menos onerosas em relação a métodos físico-químicos, tá? Que é o custo por metro quadrado, e é considerada uma tecnologia verde, uma vez que não existe... você não tem a produção de subprodutos tóxicos, né, como acontece em outros métodos. Então, tem sido, né, uma estratégia recomendada a ser desenvolvida. Então, alguns países já adotam biorremediação, né, com uma frequência maior, como os Estados Unidos, aqui a Europa. Vejam que a América Latina representa uma pequena fração, né, desse mercado que utiliza a estratégia de biorremediação, e aqui no Brasil a gente tem uma estimativa de um mercado de cerca de 6 bilhões de reais, então é uma ótima oportunidade, né, de desenvolver mercado. No nosso laboratório, a gente tem 2 principais objetivos, que é conhecer essa diversidade microbiana de amostras ambientais e identificar cepas, genes, vias metabólicas que possam ser utilizadas para fins biotecnológicos, principalmente biorremediação. Então, a gente analisa, né,
busca por genes de produção de biosurfactantes, degradação de hidrocarbonetos e mecanismos de reparo de DNA e ou tolerância e resistência, uma vez que vários poluentes são tóxicos, então, né, as cepas precisam ser resistentes. E com isso obter consórcios que possam ser aplicados em biorremediação. Então, a gente, ao longo dos anos, já trabalhou com várias amostras, seja áreas não impactadas, áreas naturais, né? Quanto resíduos, rejeitos da indústria de petróleo e amostras também de reservatório. Então, a gente já trabalhou com vários tipos de amostras e a gente, no laboratório, a gente adota uma estratégia chamada de enriquecimento e seleção, e aí a gente usa petróleo como fonte de carbono. Então, a partir do momento que a gente, né, recebe uma amostra ambiental, a gente coloca em diferentes meios de cultivo e adiciona petróleo como alimento para as bactérias, como fonte de carbono. Então, existe no primeiro ciclos de cultivo, de enriquecimento de uma comunidade microbiana, e depois a gente transfere isso para um meio mineral, né, pobre, contendo apenas o petróleo como fonte de carbono, e a partir daí a gente faz screens funcionais. Então, a gente tem utilizado tanto óleo leve quanto óleo pesado para fazer seleção e né, obtendo assim diferentes consórcios com diferentes características. Então, a partir do momento que uma amostra é recebida ou coletada, a gente faz a extração do DNA para ter o acesso ao metagenoma, também clona o DNA e faz bibliotecas metagenômicas para seleção funcional. A gente, a partir da amostra, faz isolamento pelas técnicas clássicas de cultivo e isolamento e também faz, né, o enriquecimento, como eu falei anteriormente. Então, todas essas amostras, quer sejam isolados, consórcios, são sequenciados para analisar, para identificação taxonômica e metabólica, e os isolados e os consórcios são submetidos a vários testes funcionais, né? Então, tudo isso é analisado, né, todos os metagenomas obtidos são analisados por bioinformática, né, permitindo a identificação de espécies e de genes. Então, aqui um primeiro exemplo de um trabalho feito no laboratório, foi, né, a tese da Alaine, e nesse trabalho a gente utilizou como amostra resíduo de lama de perfuração. Então, esse resíduo é um passivo ambiental de enormes proporções, uma vez que é utilizado durante o processo de perfuração, mas isso né, gera um contaminante e isso não tem tratamento. Então, esse resíduo ele é estocado em aterros, tanques, e o que caracteriza um passivo ambiental que necessita de tratamento. Então, nós utilizamos essas amostras para obter consórcios, né? Obtivemos consórcios com excelente crescimento em petróleo como fonte de carbono. Então, aqui são 2 exemplos de consórcios. E a gente utiliza métodos de análise rápida, né, para identificar essa degradação, usando aceptores de elétrons que mudam de cor quando ocorre a atividade de degradação. Então, o DCPIP de azul ele fica incolor, o TTC de incolor ele fica rosa, e isso permite fazer screens rápidos, né, nas amostras que a gente vem trabalhando. Então, além do petróleo, a gente também analisa frações, né, de hidrocarbonetos, tendo assim perfis de cada consórcio e de cada isolado. Nós também analisamos, né, a produção de surfactantes. Então, os surfactantes são moléculas anfifílicas que possuem uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica. Isso permite, né, promover solubilização, quebrando a interface óleo-água. Né, de forma mais popular é o que a gente, né, vê num detergente, por exemplo, né, na cozinha, quando lava a louça, né, a formação da espuma, né, que é a emulsão. Então, a maioria dos surfactantes utilizados, né, em produtos de limpeza, eles são sintéticos, muitos são derivados do próprio petróleo, e em geral são tóxicos e de baixa biodegradabilidade. Ao contrário, os biosurfactantes, né, que têm origem biológica, eles têm baixa toxicidade e alta biodegradabilidade, sendo mais interessantes, né, em termos de mercado.
A gente utiliza vários testes, né? Então, aqui dispersão do óleo, teste de emulsificação, que isso pode ser quantificado, né? A tensiometria, que é essa análise da quebra da tensão interfacial. E com isso a gente já tem diferentes consórcios com diferentes perfis, aqui são, né, os 2 exemplos da tese de Alaine, e qualquer valor acima de 40% já é considerado muito bom, então a gente tem testes em diferentes frações e aí consegue obter os perfis, né, de cada consórcio analisado. A gente obtém o metagenoma desses consórcios e aqui, como, né, exemplificando, a atividade de enriquecimento e seleção favoreceu, né, esse grupo de micro-organismos aqui, que muitas vezes são raros ou pouco representados na amostra original. Então, a gente realmente está conseguindo selecionar uma microbiota mais, né, voltada a esse perfil de degradação. Então, uma vez obtido os microcosmos, né, os consórcios, a gente analisa, né, esses consórcios, né, em microcosmos, ou seja, uma simulação de biorremediação. Nesse caso, a gente testou o resíduo de perfuração e a gente obteve bons resultados. Aqui em cerca de 2 meses, a gente chegou com esse consórcio a mais de 60% de degradação de alcanos, né? Isso analisado por cromatografia agora. E nesse consórcio aqui, embora tenha sido uma taxa um pouco menor, a gente consegue uma boa taxa de degradação de hidrocarbonetos longos, que são mais recalcitrantes e os mais difíceis de serem degradados. Então, esse resultado é bastante interessante e bastante promissor para a identificação de micro-organismos com aplicação para biorremediação. Então, como esse, a gente tem vários outros trabalhos no laboratório, que são temas de teses, né, de diferentes alunos. Então, tem diferentes perfis de crescimento e de produção de surfactantes. Então, nesses consórcios, a gente tem visto que é possível, então, obter bactérias não cultiváveis. Em alguns consórcios chegam a ser a maioria das sequências, né? Então, a gente tem aqui sequências não classificadas, seriam sequências não conhecidas. E, com isso, a gente tem obtido acesso a esse patrimônio genético de espécies ainda não conhecidas. Além disso, a gente vê também, né, o enriquecimento de gêneros raros nas amostras brutas, mostrando que a microbiota indígena, né, da amostra, muitas vezes os degradadores têm baixa representatividade na amostra. Então, com a estratégia de enriquecimento, a gente consegue aumentar essa comunidade e ter acesso a essa microbiota dita rara. Então, nesse outro exemplo, que foi o trabalho do Hindenberg, a gente testou também o enriquecimento e a seleção exclusivamente em meio mineral, né? Então, desde o início já foi uma pressão seletiva pela degradação de petróleo, e comparado a outro consórcio ou mesmo a amostra bruta, a gente vê aqui um enriquecimento quase que exclusivo de um único gênero, que nesse caso é o gênero Brevibacillus. Então, foi extremamente seletivo. Aí, quando comparamos, né, esses consórcios com outras amostras já depositadas em bancos de dados, a gente vê enriquecimento de genes de degradação de petróleo, mas na amostra submetida a meio mínimo, ou que teve etapa de seleção em meio mínimo, a gente enriquece principalmente genes de biosurfactantes, o que mostra que esses genes podem ser extremamente importantes, né, numa pressão seletiva, para que a bactéria consiga capturar o hidrocarboneto e utilizar como fonte de carbono. Nós também analisamos por cromatografia esses perfis de degradação, e a gente vê que são muito parecidos os 2 consórcios, mas o que foi crescido em YPD mostrou algumas diferenças em relação a hidrocarbonetos leves, né? Enquanto que o enriquecido em meio BH, ele mostrou uma atividade em algumas frações de aromáticos, mostrando também ser, né, um consórcio interessante, uma vez que a degradação dos aromáticos também é uma degradação difícil de ser obtida. Alguns consórcios, né, selecionados em petróleo pesado,
mostram preferência por hidrocarbonetos longos. Isso também tem uma aplicação biotecnológica, tanto na recuperação avançada do petróleo em reservatório, quanto também, né, estratégias de refino e de biorremediação. Então, a gente obtém alguns consórcios que têm uma preferência por hidrocarbonetos mais longos. Além dos consórcios, a gente vem trabalhando também com isolados bacterianos. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem vários isolados submetidos, né, ao teste colorimétrico, e aí a gente consegue, assim, definir um perfil de degradação em diferentes frações para cada isolado. Também, né, fazemos os mesmos testes da produção de surfactantes, então a gente também tem esse perfil de produção, e agora a gente tem combinado isolados para fazer consórcios definidos, e a gente já tem obtido resultados bastante similares aos consórcios indefinidos, mostrando que existe uma redundância funcional. E por fim, a gente também utiliza, né, a técnica de seleção funcional. Então, a gente clona o DNA ambiental, gera as bibliotecas metagenômicas, faz o screening funcional, né, e obtém os produtos de interesse. Então, nesse exemplo, que foi um dos primeiros clones que a gente identificou uma nova nuclease. Então, nesse ensaio de complementação, a gente usou uma bactéria hospedeira deficiente em reparo, então que é sensível a mutágenos, e aí a gente obteve, né, um clone com mais resistência. Então, esse clone foi sequenciado, né, analisado, e ele pertence a uma superfamília, né, proteica, que tem como principal característica, né, a capacidade de quebrar ligação fosfodiéster. Então, várias famílias proteicas fazem parte dessa superfamília, que inclui, né, as exonucleases de Escherichia coli e também DNases conhecidas. O nosso clone, ele forma um ramo novo, ou seja, uma subfamília nova, uma vez que não se agrupa com nenhuma das subfamílias conhecidas, tá? Então, o ramo mais próximo seria das DNases. Então, a gente purificou essa proteína, fez uma série de ensaios bioquímicos, determinou a sua atividade como exonuclease de atividade 5', 3'. A gente viu que também testou se ela tinha atividade de quebra de sítios abásicos, uma vez que a exonuclease de E. coli tem essa atividade. A nossa enzima não tem essa atividade, pelo contrário, ela é bloqueada na presença do dano, mas ela se mostrou ativa em DNA dupla fita e simples fita, né? Então, nessa tabela a gente resume esse perfil. Então, ela não tem atividade de apenduclease, ela é uma exonuclease de atividade 3', em DNA dupla fita e simples fita, um pH próximo, né, a de E. coli também, é mais resistente à temperatura, resistente a sal, a salinidade, e é uma metaloproteína e apresenta sensibilidade a DTA. Nesse outro exemplo, a gente obteve outro clone, agora com atividade de surfactante. Então, aqui, né, comparado ao SDS, 6 meses depois, a gente mantém a estabilidade de emulsão, enquanto, né, o controle positivo já desestabilizou. Então, a gente também isolou e caracterizou essa proteína. Então, esse clone, ele tem 2 ORFs, a gente clonou a primeira ORF e purificou, e a gente também analisou, né, comparando com, né, as amostras públicas, que ela pertence a uma arqueobactéria, né, da família Alobacteriaceae. Isso é bastante interessante porque foi o primeiro gene de biosurfactante descrito em arqueobactérias. Embora a atividade biosurfactante já tenha sido relatada, mas os genes não foram ainda clonados, né, e caracterizados. Então, esse foi o primeiro gene de arqueobactéria a ser identificado, e diferente de outros biosurfactantes, né, microbianos, o nosso é um peptídeo de cadeia única, diferindo dos demais que normalmente são metabólitos secundários. Então, a gente conseguiu clonar esse vetor de expressão, purificar a proteína. Nós também obtivemos a proteína usando um método de extração de surfactantes, né, não extração proteica, comprovando o comportamento como biosurfactante dessa proteína.
Então, a gente aqui mostra que ela é uma proteína que é secretada no meio de cultivo, então aqui você já vê atividade emocionante, né, durante o cultivo. Ela foi eficaz em várias frações de hidrocarbonetos, com resultados próximos ao do controle positivo, SDS. Então, ela também foi, né, positiva nos ensaios de colapso da gota, de dispersão do óleo e também ensaio de tensiometria. Nós testamos, seria uma lipoproteína, né, tratando com lipase, e a gente não perde a atividade surfactante, resistente à temperatura até 100 graus, a salinidade, a pHs até 10, então de ácido a básico ela foi também bastante resistente, e a única forma de quebrar a emulsão foi com tratamento de protease, né, mostrando a natureza proteica desse biosurfactante. Nós fizemos também análise de degradação de hidrocarbonetos, então aqui é a Escherichia coli com plasmídio vazio, aqui com o nosso clone, então aumentando, né, significativamente o crescimento, e também a degradação de hidrocarbonetos, inclusive de hidrocarbonetos que Escherichia coli tem pouca atividade de degradação, mostrando então um grande potencial dessa proteína. 3 anos depois, a gente ainda tem emulsão estável, embora o líquido já venha evaporando. Então, esse gene, ele mostra, né, esse surfactante mostra-se muito estável. Como esses, né, nós temos vários outros clones ainda sendo caracterizados, né, por outros alunos, estão continuando os trabalhos. Aqui é um exemplo de alguns desses clones, mostrando, né, a diferença de crescimento em relação à bactéria vazia, ao vetor vazio. Então, a gente tem vários clones já sequenciados, alguns genes hipotéticos identificados, e aqui, né, a gente também fez um ensaio de degradação, né, com diferentes clones, e aqui um consórcio de clones mostrando, né, que é possível obter 100% de degradação de petróleo. Então, aqui isso abre perspectivas para novas, né, abordagens biotecnológicas. Então, além da pesquisa e da publicação de artigos, o grupo também propôs a criação de uma startup, formada por alunos e pós-docs do laboratório. Então, agora a gente tem, né, como via essa startup, a gente está, né, conseguindo sair da pesquisa, inovação, serviço e transferência de tecnologia, uma vez que o objetivo da startup é a formulação de biorremediadores, né? Então, essa startup ela foi aprovada no edital Centelha, já na 3ª fase, está no Conecta, né, que o edital ainda está em andamento, e foi uma das 10 startups brasileiras aprovadas no programa SwissNext, que é uma cooperação entre Brasil e Suíça. Então, a gente agora, essa startup está sendo incubada no nosso laboratório via a incubadora do Centro de Biociências da UFRN, que é a Bioinova. Bom, aqui, né, Andorinha sozinha não faz verão, a gente conta, né, com uma equipe de estudantes bastante dedicada, vários colaboradores, né, fora, né, da UFRN, e as nossas agências de fomento e parceiros. Então, muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Lucimara, pela excelente palestra, que esclareceu vários pontos, com certeza, deu todo esse aspecto dessa metagenômica, de como a gente pode identificar atividades para essas bactérias que a gente não consegue cultivar em laboratório. Eu tenho uma primeira questão que seria da professora Adriana: qual a previsão para a produção em escala desses produtos biotecnológicos? Então, obrigada, Kátia, pela apresentação, e Adriana também pela pergunta. A gente já está dentro do edital Centelha e do Conecta, principalmente, já existe uma prerrogativa do edital de você já ter os clientes potenciais. Certo. Então, a gente já tem um primeiro consórcio que está sendo formulado junto com uma empresa de Joinville, a Pfizer, e a gente está justamente passando agora para essa etapa de escalonamento, de como escalonar.
Então, é todo um universo novo, né? A gente é um laboratório de genética e a gente está na base, né, das descobertas. Nossa missão é descobrir as coisas, mas a gente está com esse novo desafio de levar, de fato, né, um produto. Então, a gente está tendo, as alunas estão fazendo vários cursos de treinamento, várias ações de empreendedorismo para aprender, né, a fazer modelo de negócio. Está sendo uma aventura bastante, como é que fala? Aprendendo coisas novas, né? Aprendendo um universo novo. E sim, a gente já está começando a questão de escalonar. A gente precisa comprar uns equipamentos ainda, estamos atrás do recurso. Mas a gente já está fazendo essa passagem, né, do laboratório para um produto já com... O primeiro teste de campo foi efetuado semana passada. Estamos esperando o resultado para ver se deu certo. Legal. E já que pegando esse gancho do teste de campo, como é essa burocracia, a questão de fazer esses testes de campo? Porque... Depende bastante de uma boa relação com o cliente, né? Então, como o cliente ele tem interesse e ele já estoca o resíduo confinado na indústria, então a gente já fez todo um planejamento junto com as condições do cliente para poder levar as formulações para lá. Perfeito. E eu tenho uma pergunta para você. Você mostrou a questão dos consórcios, os diferentes micro-organismos que formam e as atividades. Agora, para você tornar um processo, uma etapa biotecnológica, pode ir com esse grupo de micro-organismos ou teria uma tendência de você reduzir, mas mantendo essa atividade? E Sim. Se tiver... Fala. A ideia é essa, exatamente, Kátia. Não dá para pensar em escalonar um consórcio indefinido como esse. Então, a gente usa o consórcio indefinido para poder enriquecer essa microbiota degradadora. E aí, a partir do momento que a gente sequencia e sabe quem está na amostra, a gente pode direcionar o isolamento para determinado grupo de interesse. Né? E aí você tentar ver aquele micro-organismo que chamou a atenção dentro daquele consórcio. E a gente faz também alguns ensaios para ver competição entre micro-organismos, e a ideia, em termos de produto biotecnológico, seria crescer os isolados separadamente e montar o consórcio para determinado fim. Então, seriam consórcios personalizados em função do tipo de resíduo ou de material que precisa ser tratado. Então, se você tem conhecendo o perfil do meu banco de isolados, a gente sabe quem degrada aromático, quem degrada melhor alcano, quem produz surfactante, né, de um jeito, e formular os consórcios conforme as características desejadas para o determinado tipo de resíduo ou, né, ou área impactada que a gente queira tratar. Tá? Perfeito. A princípio, obrigada. A gente está focando mais no tratamento de resíduos, que a legislação é diferente, né, do que você liberar produtos no ambiente, né? Então a gente está seguindo também ao que preconiza as legislações ambientais brasileiras. Perfeito. Tem uma pergunta da professora Silvia. Qual o teu posicionamento sobre a ciência básica e aplicada? Não existe ciência aplicada, né? Existem aplicações da ciência, né? Então, o que a gente faz, a descoberta, ela sempre vai alimentar qualquer inovação. Então, ela é fundamental, é a ciência básica que alimenta a inovação. Não existe ciência puramente aplicada, né? Toda aplicação veio de uma descoberta que muitas vezes não tinha esse objetivo original de ter uma aplicação. Então, eu sempre defendo a pesquisa básica e o que vier depois é lucro. Perfeito. Quero comentar que no YouTube está tendo vários elogios para a tua palestra, que ajudou muitas pessoas a compreender melhor o assunto e a importância porque você usa para biorremediação e outros aspectos. E tem, assim, uma outra pergunta: o que falta no Brasil para se atingir este patamar de aplicabilidade em larga escala?
O gargalo do escalonamento é o Brasil inteiro. As nossas universidades ainda não estão preparadas para o escalonamento. E essa é a verdade. O investimento precisa ser maior, porque muda equipamento, muda o recurso humano especializado em fazer essa transposição, né? Então, você tem que ter equipes multidisciplinares, você tem que ter equipamentos, né, de portes. Porque uma coisa é você, né, cultivar 1 litro de bactéria num laboratório. Sim. A outra coisa é você cultivar 100 litros, né, 5.000 litros, e a gente não ter essa estrutura de escalonamento acessível nas universidades. Isso não é um problema só no Rio Grande do Norte, é um problema no país inteiro, né, a gente conseguir transpor essa etapa, porque nem sempre o que deu certo em 1 litro vai dar certo em 100 litros, né? Então, você precisa ter plantas piloto de testes antes de você, de fato, colocar. E essa etapa é um gargalo grande. Então, se as empresas, né, de biotecnologia não assumirem esse papel, e a gente não tiver o investimento nas universidades que a gente precisa ter, escalonar é um problema, né? A burocracia brasileira é outro problema grande, né? Toda compras, importação, tudo é muito mais. A gente leva muito mais tempo aqui para fazer uma coisa do que se faz lá fora, né? Então, se ele ficar 6 meses esperando um produto chegar importado, isso é outra limitação, né? A gente não ter os insumos à disposição quando precisa, né? Na hora que precisa, é um gargalo também. E é fácil encontrar essas empresas que queiram esses produtos? Vocês tiveram que fazer propagandas? Como que é essa jornada? A gente tenta os contatos, né? Sempre que tem uma oportunidade de fazer contato, sim. Mas uma coisa que foi muito legal nesses editais, tanto no Centelha quanto, principalmente no Conecta, é que houve uma catalisação tanto de empresas que tinham problemas, Sim. quanto das startups que têm soluções. E teve uma etapa de match, que eles, né, de encontrar. Ou seja, você ter uma empresa grande que se interessou por aquela sua ideia. E isso é uma coisa importante, porque a gente começou a ter contatos, né, com outras empresas que nem sabia dos problemas. Então, as meninas foram semana passada para Joinville fazer esse primeiro teste, e depois, lá mesmo, elas já conseguiram contatos com mais 2 outras empresas que têm resíduos diferentes, com outras naturezas, mas que viram um potencial de resolver um problema dentro né, da indústria. Sim. Então, isso falta, essa conversa da gente, porque a gente na academia, você não sabe, né, o que a indústria está precisando, né? Se adivinhar o que a indústria precisa para desenvolver, é mais complicado. Então, essa ideia do Conecta, principalmente, de você ter as empresas que demandam, né, pelas pesquisas e ter essa possibilidade de fazer esse cruzamento, esse contato, foi muito importante. E outra coisa, esses editais também favoreceram, como atividades do edital, ofereceram muitos cursos. O Sebrae deu várias oficinas, palestras, várias indicações. Então, realmente a gente está aprendendo. Eu estou mais como relações públicas agora. As alunas e as pós-docs assumiram essa responsabilidade. Isso eu acho que foi muito bacana. Elas realmente estão assumindo o negócio delas, né? E têm aprendido, e eu aprendo com elas, porque eu não tenho tempo de fazer todos os cursos, mas elas fazem, e depois eu aprendo com elas o que a gente viu de mais importante, o que é mais relevante, né, em cada situação. Então, sim, é um aprendizado novo, eu estou achando muito legal, a gente está se divertindo um bocado. É assustador de vez em quando, mas está sendo divertido. Obrigada por estar passando essa experiência de vocês, que eu acho que é importante para quem está assistindo a palestra, para ver que é viável. Tem problemas, mas é viável e é um desafio recompensante. Tem uma pergunta da professora Adriana:
como está sendo a iniciativa privada nessa realidade? Então, as empresas que estão... A gente está no Conecta entrando na segunda fase, né? Se for aprovado, vai ter uma terceira fase. Na última fase tem o investimento dos anjos, que eles chamam, né? O investimento você ter, se você for bem atender, desenvolver o produto, você pode ter financiamento de empresas anjo que queiram apostar na startup. Tá. Então, assim, eles têm um compromisso também de fazer a parceria e, se for o caso, até aportar recursos, né? Então, a gente tem que apostar nisso. Então, algumas análises a Pfizer pagou, por exemplo, porque a gente não tinha dinheiro para fazer, então eles pagaram, né? Então, tudo é negociado, tudo é devagar, mas aos poucos a gente vai resolvendo, né? Cada problema, um de cada vez, a gente vai... Problema nasceu para ser resolvido, né? Então, a gente está resolvendo um a um. Com certeza. Tem mais uma pergunta. Como rasgar a bolha que separa a população da ciência? Muita conversa. Isso a gente tem que realmente falar para que todo mundo ouça, né? E é difícil, porque a gente vive acaba, né, se envolvendo tanto com a universidade que às vezes não vê o que está acontecendo lá fora. Então, a gente tem realmente que começar a falar para fora das universidades e tentar estreitar esse diálogo. Eu acho que formação de professores é fundamental. A formação de professores de ciências, eu estou falando de todas as ciências, não só da biologia, geografia, história, matemática, filosofia, todas as ciências, um olhar muito cuidadoso, muito dedicado à formação dos professores, porque são eles que vão falar com as crianças, com os adolescentes, e educar para a ciência tem que ser uma obrigação de qualquer educador, de qualquer pesquisador, né? Então, a gente que faz parte de uma universidade, independente se eu sou da biologia, da física, né, da matemática, seja lá de onde eu for, eu tenho que ter responsabilidade e comprometimento com a formação de educação para a ciência. Eu gosto de dar aula para licenciatura justamente por isso, porque eu acho que é o curso que merece a maior atenção que a gente possa dar, porque são eles que vão levar ciência para fora dos muros da universidade. Com toda certeza. E é tudo educação, não tem jeito. Não tem jeito, sempre passa pela educação. E que trabalhar com criança e trabalhar desde a base é melhor do que depois de adulto você tirar os vícios, né, conceitos equivocados, né, concepções alternativas. Então, assim, trabalhar a base é fundamental. Com toda certeza, concordo plenamente. Então, eu quero agradecer pela tua palestra, que esclareceu vários pontos e mostrou para quem está assistindo, que ficou meio tímido em fazer perguntas, essas coisas, mostrou que você pode começar a partir de perguntas científicas, resolver problemas cotidianos. Que é, por exemplo, que você mostrou no teu slide, aquele derramamento de óleo que a gente teve. Isso. Quer dizer, com os clones que vocês estão obtendo, é possível a gente encontrar a solução. E a gente está trabalhando com esse material também. A gente aprovou o edital CAPES Entre Mares, e a gente já está com esses resíduos, né, de praia, né, a gente já tem amostras coletadas, temos um grupo de trabalho multidisciplinar e multi-institucional, com professores de outras universidades envolvidas, e a ideia, sim, é formular consórcios que, porventura, possam ser usados no tratamento, né, de áreas impactadas, como aconteceu aqui no estado. Se nós já tivéssemos os biorremediadores, né, nós já estaríamos preparados para enfrentar esse problema. Então, é preciso, de fato, a gente trabalhar pensando no futuro, né? E num ponto que você pegou, multidisciplinar. Não adianta a gente ficar fechadinho no nosso mundo, na nossa sala. Não vamos... Andorinha sozinha não faz verão. Como você falou, exatamente. Tem que ser um trabalho de equipes e ouvir todos
e aprender com todos, que metodologias diferentes, abordagens diferentes, e eu acho que a gente tem muito a crescer. Com certeza. Aí o recadinho aí para os futuros cientistas, não é uma questão de ter ou não ter recursos, a principal preocupação que a gente tem que ter boas perguntas. Exato. Então, isso é o que faz diferença. Então, pior do que não ter o equipamento é ter um equipamento e não saber usá-lo no seu potencial máximo, né? Então, pensem nas perguntas, façam boas perguntas. E eu acho que assim a gente resolve muitos problemas do dia a dia, né? Da ciência como um todo, acho que é por aí. Com certeza. Muito obrigada, Lucimara, pela sua Eu que excelente agradeço. palestra. Parabéns para o teu grupo de pesquisa, pelos resultados que, assim, mostram que é possível. É possível a gente resolver qualquer problema, viu? Muito obrigada. Obrigada, Kátia. Obrigada, SBPC e a Mutagem Brasil pelo convite. É sempre um prazer participar. Com certeza. Então, obrigada.